Graça e paz aos pais, dos filhos e do Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Vamos orar no Salmo 53. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não nem sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus, ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se já de Sião viesse a salvação, de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eu acredito que nécio signifique algo como alguém sem conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora orar no Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos o louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram, quando para o determinado, mente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas, ela. Disse aos loucos: não adversáis, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem fareis com serviço dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é um juiz, é um abate e outro exalta, porque na mão do Senhor o cálice cujo vinho é tinta está cheio de mistura e de beber dele. As escolhas dele todos os ímpios da terra souberão e beberão, e eu declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 90 diz: O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e se cingiu de poder. O mundo também está firmado, não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, o Senhor, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas te confiará da sua verdade, será o teu escudo e bordão. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda da escuridão, nem da mortandade que assola no dia, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és um refúgio, um altíssimo fizeste habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará da tenda. Porque os seus anjos darão ordem do Espírito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés ao filho do leão e a serpente. Porquanto tão engraçadamente meu avô me livrarei por retirado, porque conheceu o meu nome, não me invocará. Eu lhe responderei, serei quando a angústia dela retirarei, glorificarei, e o glorificarei, fartarei com angústia de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmos 121. Levantareis meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não te escanejará. Eis que não te escanejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque cetro de impiedade não permanecerá sobre os olhos dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai ao Deus do seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa.
Louvai com tamborim e dança, louvai com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos adissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, foram lançados à terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se, e a terça parte das árvores e toda a árvore verde foi queimada, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram de águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltaste como carneiros, e outeiros como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença dos teus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas, e o seixo em fonte de água. Salmo 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Mateus capítulo 12. Naquele tempo,
passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quando mais vale um homem do que uma ovelha? E por que consequência é lícito fazer bem nos sábados? E então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que não se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E trouxeram-lhe então endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava, via, e toda a multidão se admirava, e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como que pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, e primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou farei a árvore boa e o fruto bom, ou farei a árvore má e o fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois que há abundância no coração, disso fala a boca. Como o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração,
e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e os fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem e anda pelos lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: Voltarei para a minha casa. E onde sai e voltando achar desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe: Alguém eis que ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo te ama muito, muito. Deus te proteja aqui no seu propósito de vida, que você dê muitos frutos para Deus e agrade muito a Deus. Acredite no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e será salvo tu e toda a tua casa, você e toda a sua família. Deus abençoe a sua vida ministerial, a sua vida matrimonial e a sua vida financeira. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Fique com Deus até a próxima oração, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus.